Olá, 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 boa noite. Acho que a Renata tá chegando. Oi, Dani, Oi, Renata, boa noite. tudo bem? A gente é tão pontual no Instagram, né? Só no Instagram. Só no Instagram, né? A vantagem de não pegar trânsito, não sair de nada, tudo começa exatamente no horário, pontual. Vamos esperar um pouquinho, as pessoas estão chegando Tá certo. Rezar para a internet ficar para na a conexão funcionar de todo mundo. Acho que todo mundo está ouvindo bem a gente. Acho que sim. Ninguém está cortando. Alguém diz que tá tudo bem pra gente, que estão ouvindo bem, que ninguém tá travado. uma interferência aqui. É o seu celular? Não? Estão chegando as pessoas. Vamos esperar um minutinho, Rê, daí a gente já começa. Tá frio por aí? Tá. Aqui Vento também. muito, Oi, vento? vento. Ah, para quem não sabe, eu tô aqui em São Paulo e a Renata tá lá em Presidente Prudente. Aqui hoje o dia até fez solzinho de manhã, deu uma mudada aqui. As pessoas estão chegando. Tudo bem? O áudio está ótimo, a Camila falou. Muito bem, obrigada, Camila. Bom, a gente sempre fica com medo disso. Aqui para mim ele tá dando uma microfonia, mas eu Então, acho que não. eu também Mas tô acho sentindo que tá somzinho. ouvindo? É, tá um finalzinho assim. Mas bom, se algum problema com áudio, vocês contam pra gente. Eu acho que é a minha caixinha de som. Pera lá. Oi, Kênia. Ah, o Zé entrou. Acho que agora Bom, tá a melhor. gente. Se entrar algum som estranho, acho que as pessoas contam pra gente. Ó, alguém falou que o áudio está bom. Ótimo, então é só a gente mesmo que tá ouvindo. Eu também tô ansiosa, Marina. A Marina falou que tá ansiosa, eu também tô. Dá um nervosinho nos 5 primeiros minutos, daqui a pouco passa, daqui a pouco voa, né? Bom, eu acho que eu vou começar então. Boa noite oficial a todos e a todas. Eu sou Daniela Padilha, sou editora da Jujuba. E essa conversa de hoje, Como Ler para o Bebê, ela é um desdobramento de algumas questões que estão chegando para a gente por conta do Literatura de Colo. E a gente está fazendo uma produção de conteúdos aqui para a página do Instagram, então vocês acompanhem aqui. Aproveito também para contar que a gente está com o cupom ativo, Colo20, para quem não conhece a coleção Literatura de Colo, uma oportunidade para conhecer. E, bom, vamos lá, Rê? A nossa convidada Vamos. de hoje é a Renata Junqueira. Eu vou ler um pouquinho sobre a Renata, que eu acho que isso dá uma amarração já do que é que a gente vai falar sobre literatura e bebês hoje. A Renata Junqueira é professora livre docente do curso de Pedagogia da Unesp, em Presidente Prudente, e coordenadora do CELIGE, Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, no qual conduz investigações sobre os atos embrionários de leitura e estratégias para a educação literária para bebês e com bebês. A pergunta é, nossa, é possível isso? É autora de diversos livros sobre a leitura e literatura na educação infantil. Eu vou começar lendo rapidinho um trecho aqui para tentar contextualizar um pouco aonde a gente está nesse hoje falando de literatura para bebês. Então, diversas pesquisas acadêmicas e científicas já comprovaram a importância de investimentos na primeiríssima infância. É nesse espaço de tempo que toda a estruturação psíquica de um indivíduo é formada, ou seja, as maneiras como se relacionará com o mundo. E isso porque as áreas fundamentais do cérebro, ligadas às emoções, contatos interpessoais, caráter, personalidade e aprendizado, são desenvolvidas nesse período. Ou seja, o que o bebê vive nos 3 primeiros anos é fundamental para definir que indivíduo ele será. Responsabilidade, né?
Até a economia já se voltou para essa potente fase com as pesquisas de James Heckman, ganhador em 2000 do Prêmio Nobel de Economia, que concluiu que o investimento nesse período é estratégico para o crescimento econômico de um país. A literatura também não fica de fora. Nos últimos anos, uma grande quantidade de dissertações e teses são apresentadas e se debruçam sobre esse período da vida, mostrando os benefícios da leitura e da literatura para bebês. Apesar desses movimentos na área editorial no Brasil, pouco se discute sobre os livros de literatura para bebês. A quantidade de publicações nacionais tendo bebê como destinatário é mínima, em privilégio de publicações importadas, em que sua maioria o produto está acima da qualidade literária. A gente vai falar um pouquinho disso também. Em 2019, o ano passado, é a primeira vez que a Feira Internacional de Bolonha premia os livros na categoria Toddlers, o que mostra também um olhar novo, né, para essa categoria de livros para bebês. E é o mesmo ano que a gente publica aqui na Jujuba a coleção Literatura de Colo. Então é nesse contexto, acreditando no bebê como sujeito protagonista e leitor, e não vir a ser leitor. Vocês estão me ouvindo ou travou? Oi, a gente caiu? Mas Caímos? a Júlia está com Estamos ela aqui? ligado aqui, eu escutei o que você falou. Já estamos no meu de novo. Bom, travou. Será que as pessoas estão voltando? Você está me ouvindo bem, Rê? Eu tô. Eu também estou te ouvindo. Será que as pessoas estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo, gente, bem a gente? Travou. Vamos ver se agora voltou. Voltou, gente? Alguém responde pra gente se voltou? Travou. Estão falando que ok, algumas pessoas estão falando que travou. Vamos esperar um pouquinho para ver se a gente cai ou se a gente volta. Travou e a Renata sumiu. Eu tô te vendo bem, Renata. Tá. Alguém responde se tá ok pra gente? Alguém responde se voltou? Voltou. Gente, a gente tem que sempre ter muita paciência. Nunca dá. É sempre altas emoções em live, sem saber o que vai acontecer nesse momento. Bom, eu não sei até onde vocês ouviram. Para mim, travou na hora que eu estava falando da Feira de Bolonha. Isso. Eu não sei se a Renata ouviu isso também. Ouvi. Tá, então é só para a gente concluir aqui que acreditando nesse contexto do leitor como sujeito protagonista, no bebê como sujeito protagonista e leitor, e não vir a ser, que a gente convida a Renata Junqueira para conversar sobre literatura e bebês. Vou direto para as perguntas, para vai que a internet trava de novo, para a gente não perder tempo. Uma das grandes pesquisas da Renata são os gestos embrionários de leitura. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Renata, começando por aí. Renata está ótima, alguém falou, voltou ao normal. O que são esses gestos embrionários de leitura? Que esse nome tão bonito, né? Na realidade, tudo começa com o nome Atos Embrionários de Leitura. Então, a gente começou antes dos gestos uma pesquisa com a FAPESP, com financiamento da FAPESP, para verificar os livros do PNBE para a educação infantil, né? Como eles eram. Então, durante 3 anos, nós analisamos o uso desses livros nas creches e nas escolas, nas pré-escolas, e depois, na sequência, a gente faz, então, 4 anos de pesquisa. Começamos com gestos, no final com atos, e no final a gente muda para gestos. Então, o que é isso? O livro de literatura, ele toma o lugar central, né? Dessa relação do bebê com o mediador, na escola ou com os pais. Então, a gente tem que ver
o livro e 4 dimensões, que é o tempo de leitura que a gente vai dedicar ao bebê, né? Nós estamos falando da primeiríssima infância, de 0 a 3 anos. O espaço, que espaço é esse, né? O espaço da casa, o espaço da escola, precisa ter uma bebeteca, né? Se tiver, como é que teria que ser? Uma outra dimensão é o modal, então, como se lê para a criança, né? Aí a gente vem para a dimensão objetal, falando dos tipos de livros, né? E as temáticas para esse bebê. E, por fim, o relacional, que é a relação que esse mediador vai ter entre o livro e o bebê. Então, são 4 dimensões com o livro literário ao centro. Tá. E aí foi uma pesquisa muito gratificante. Depois dela já teve 2 teses de doutorado e outras creches montando bebetecas. E a exploração mesmo, né? Inicialmente a gente acha que só deve contar histórias, né? Os gestos, a gente está pensando em formar o bebê para ter esse ato de leitor, né? É necessário ele aprender a virar as páginas, ele colocar o livro na posição correta, né? Aprender que não se vira a página dessa maneira, mas assim. Então, de deixar o bebê ter esse contato e adquirir esses gestos, né? Isso é uma coisa, um dos modos de. E depois os outros modos com os pais, né? É o ler em voz alta, é a contação de histórias. E aí nós fomos explorando todas essas dimensões. Isso me fez lembrar agora que alguém está falando que a minha imagem está distorcida. É isso mesmo, gente? Eu estou vendo super bem, eu não sei. Alguém me responde. Para mim, só a Renata está dando umas travadinhas. Voltamos? Vai ter que marcar uma no Google Meet, no Zoom. No Zoom, porque, gente, o Instagram tá dando problema direto. Tá todo mundo ouvindo a gente, será? Eu tô te ouvindo. Acho que sim, alguém mandou um sorrisinho. Pausado. Alguém tá ouvindo? Você está travando? Alguém respondeu, tá ótimo. Tá bom. Alguém travado. Respondeu? Alguém respondeu travado, alguém voltado. Vejo bem aqui, tá ok. Gente, eu juro que o próximo a gente vai desistir do Instagram e vamos para as reuniões no Zoom, alguma coisa assim que funciona melhor. É impressionante. Eu não sei se esse horário tem muita gente online, não sei dizer o que é. É a primeira vez que eu faço com o Instagram, assim. Bom, mas não vamos perder tempo também, vamos tentar, se as pessoas estão ouvindo a gente segue. É uma coisa super importante que você falou agora sobre esse deixar as crianças manusearem os livros, né? Isso era uma conversa que a gente ia ter na nossa programação, tá lá na frente, mas eu já vou puxar agora da sua fala. Uma mãe me perguntou, a semana passada a gente estava numa conversa me escreveu pelo inbox do Instagram, né? E perguntando se o livro era encartonado, mas na verdade ela não queria dizer cartonado, ela queria dizer empastado, sabe? Aqueles que são dessas produções da China. E daí eu respondi para ela que não, que os livros da Jujuba, eles são produzidos aqui no Brasil, a gente não tem parque gráfico para isso, então são livros que ele tem um cartão mais grosso. E daí ela me disse que o bebê dela estava com quase 2 anos e que ela não gostava de deixar esses livros para os bebês, né, que é uma folha mais fina, porque ele rasgava. E se eu tinha algum conselho para ela, né? Aí eu falei, olha, vou te falar como mãe, né?
quando as minhas experiências com meu filho, cada vez que ele rasgava o livro, o bebê, eu sentava do lado com uma fita e falava, olha, Vini, agora a gente vai colar esse livro e da próxima vez você tenta virar mais devagar, porque o livro rasga. E ele sempre rasgava o livro que ele mais pedia para ler, porque eu tenho essa impressão que tem um tanto ainda de eles não dominarem o movimento, né, a força do corpo, mas que isso também já forma, é isso, né, já é um gesto leitor, né, ele já está se formando, e se a gente espera, né, ele ter maturidade para entender, talvez ele vai rasgar de novo, porque daí ele também não teve objeto com o livro. O que você acha disso? Todos os livros precisam ser de plástico, empastado, de pano, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Não, eu acho assim que quanto maior a diversidade, melhor, né? Uhum. Então, se a criança pode ter contato com o livro de plástico, o livro de pano, o cartonado, beleza, né? E acho que as escolas têm comprado inteiras, e é isso que me preocupa, porque o livro geralmente tem uma materialidade legal, né, entre aspas, mas o texto é um texto fragmentado, é um texto que muitas vezes força uma rima, não dá um sentido, né? Então, eu acho que precisa ter, para a criança vivenciar todos esses tipos, mas rasgar vai ser comum, né? E que bom que vai rasgar, porque o livro está sendo manuseado, né? Eu acho que não só para pais a gente tem que falar isso, mas para as escolas também, que se rasgar a gente conserta e vai consertando, a hora que não dá mais, a gente faz uma vaquinha para um livro novo, né? Porque é esse gesto que a gente quer elaborar, né? Uhum. Pegar sozinho, porque lá na frente, quando essa criança entrar na escola e for aprender inicialmente a decodificar e depois se formar leitor, ou seja, atribuidor de significado, né? Aquilo que ela está lendo, compreendendo o texto, o Frank Smith diz que essa leitura da compreensão é a leitura silenciosa, onde está o leitor e o livro. Uhum. Então, esses gestos já têm que ser desencadeados agora, na primeiríssima infância. Né? Sim, sim. E não que depois você também não vá sentar com seu filho, né? Explicar, consertar o livro junto, colocar a ficha, né, junto ali, porque ele vai aprendendo que o livro é um objeto cultural. Sim. Né? E tem um monte de coisa para conhecimento, humanização, e por isso que ele sempre vai pedir conta de novo também. Sim. Né? Sim, a Yolanda Reis que tem, né, lá na Espantapájaros, que ela tem a seção dos mais mordidos, né, que são os livros que os bebês mais gostam, né, eu acho genial isso, né, os mais mordidos. Seguindo um pouco por aí, a coleção Literatura de Colo aqui na Jujuba, né, ela ganhou esse nome porque a gente enxerga a importância desse lugar, né, o colo, como extensão do corpo da mãe para o corpo da criança. E o livro como extensão também do corpo, é no colo que a gente tem contato com a pele, que a gente está próximo do coração, que a gente tem essa voz próxima, né, que a gente sente calor, que a gente está inteiro por ali, né, não está pela metade, se a gente não está no celular fazendo outra coisa, você tem que estar inteiro porque você está acolhendo alguém no seu colo, dando sustentação, né? E a gente pensou muito nisso aqui quando a gente elaborou essa coleção Literatura de Colo, mas eu lembro de uma educadora que virou e falou para mim assim, quando eu mandei para ela o texto de apresentação, ela falou, olha, eu acho genial, Dani, mas eu acho que você pensou só nas famílias, em nenhum momento você pensou na escola, porque o colo não cabe na escola. E daí eu estava lendo esse livro seu aqui, que é um livro que eu aconselho muito vocês procurarem, são gestos de leitura na educação infantil, e ele vem com algumas fichas, fazendo merchan do livro da Renata, ó. Ele vem com umas fichas, com ilustrações, é super interessante. Essa aqui é a capinha dele, ó.
Aí a gente explica todas essas dimensões. E daí, lendo esse livro, tem um trecho que você fala do Bajar, uma teoria evidenciada por ele, e você coloca assim, você está falando nesse trecho sobre formas de mediação de leitura na bebeteca. E daí você coloca assim, colocar a criança pequena de até 1 ano no colo, de uma maneira que o corpo do bebê fique aconchegado no do adulto e ambos sejam abraçados pelo livro infantil. Quando eu ouvi isso, me deu até uma alegria. Eu falei, nossa, mas espera aí, isso é possível? Então, isso é possível na escola também? E daí eu fui conversar com essa amiga e ela falou, não, é impossível, Dani, é inviável isso dentro de uma turma com 20 bebês. E eu queria te ouvir falando disso. Qual é o lugar do colo e da leitura e da literatura de colo dentro de uma turma de EMEI, enfim, de escola com 20 bebês? Isso é possível? É possível dar colo? Claro que é. Gente, o professor da educação infantil, ele tem que ser super elogiado porque ele dá conta de muita coisa, né? Ele tem que dar banho, ele tem que trocar fralda. E todas essas ações, ele está com o bebê sozinho, né? Então, enquanto ele está trocando uma fralda, onde estão as outras crianças? Estão com um assistente, né? E aí as nossas pesquisas, eu tenho que colocar aqui o grupo de pesquisa do CELIGE, né? Não posso deixar de falar, da Kênia, da Juliane, que trabalharam com esses temas, e o próprio Bajar, né? Ele fala desse abraço. Então, ele diz que de 0 a 1 ano, a criança tem que estar aconchegada no colo do educador ou da mãe, e o livro é o elo. Então, ela está aqui no meu colo, vendo o livro, né? E aí, conforme a gente vai folheando, a gente tem uma história super legal que aconteceu com a Kênia. Ela estava lendo esse livro aqui, Oi, Bebê, e nesse livro tem um biscoito. E quando ela aponta, né? Olha que gostoso, o Bernardo abaixa e lambe o biscoito. E estava ela com o bebê e os outros bebês fazendo outras coisas. Quando aconteceu isso, a gente falava todo dia, porque era uma empolgação, ela estava com os bebês, eu estava com as crianças de 1 ano. A gente identificou o seguinte, o que fez essa criança? Ela ativou o conhecimento que ela tinha da palavra gostoso, de tudo que ela já tinha ouvido de gostoso, né? A maçã, a papinha, e ela baixa para provar se aquele biscoito ali desenhado era gostoso, né? Então, é muito importante esse gesto, né? Essa leitura com o outro, né? Porque quem vai ler sou eu, né? Quando o bebê não está folheando, não está lendo sozinho, quem está lendo é o pai ou o professor. E é importante toda essa verbalização e deixar a criança interagir nesse abraço. Depois, nesse livro que você mostrou, a gente caminha até os 3 anos, o Bajar vai dizer que a gente, depois de 1 ano, nós vamos trabalhar com 2 crianças à frente. Então, elas vendo as crianças ao lado, as crianças, uma de cada lado, vendo o livro junto comigo. E de 2 a 3 anos, 4 crianças à frente, né? Então você vê que a teoria também vai e isso vai acontecer nas escolas, né? No começo você tem um monitor e conforme a criança vai crescendo, vai ficando só o professor com as crianças, né? Então, o Bajar também pensou nisso a hora que ele classifica essas 3 ações, mas ele discute muito o desenvolvimento da criança com relação à linguagem e essa posição, né? Que é muito mais importante você ter um professor fazendo essa mediação ou para o pai, porque a criança de 1 ano ela está mais aberta para estar nessa interação com o livro e para assimilar aquilo que está sendo dito sobre o livro. Sim.
Essa é uma outra pergunta que chegou bastante para a gente, quanto tempo uma criança consegue ficar atenta, né, a um texto. Então, quando você fala nesses livros, as crianças sentadas ali, né, em volta, elas conseguem, quanto tempo que se lê, né? Tudo bem se a criança sair engatinhando, né? O que pode e o que não pode na leitura de um livro, de uma mediação de um livro. Tudo pode, né? Por isso que quando a gente fala dessa parte do objetal, a gente pensa nos temas e discute um pouco o interesse dessa criança de 0 a 3 e aí dá dicas para o que comprar, o que ter, né? É completamente normal a criança estar engatinhando, mas o lance é a rotina, né? Se você não uma rotina idêntica todos os dias, né? Eu não preciso sentar e colocar a criança no colo todos os dias. Um dia eu coloco no colo, outro dia eu leio para dormir, outro dia eu brinco, né? Uma ação que eu também nunca vou esquecer foi o dia que a gente colocou um tapete na creche e a gente tinha 13, 15 crianças e eu coloquei brinquedos e 13 crianças escolheram livros e 2 escolheram brinquedo, né? E o Samuel, nossa, o Samuel, as 2 primeiras semanas, ele era olhar para mim, ele chorava, né? Depois que ele foi... Me dá só um minutinho, desculpa te cortar. Alguém falou que travou de novo. E eu tô te ouvindo muito bem. Eu tô te ouvindo bem. Alguém responde se travou novamente? Eu tô ouvindo você super bem. Não sei como pararam os comentários. Alguém escreveu travou novamente. Ai, que triste. Alguém responde pra gente se travou? Ó, está perfeito aqui. Seguimos, então. Ótimo. Desculpa ter te interrompido. Aí, só chorava porque não me conhecia. Ele teve que ir me conhecendo, né? E nesse momento eu não fazia ações com o texto literário. Eu estava ali mesmo para que eles se acostumassem comigo. E no dia da experiência do tapete, ele foi buscar um livro que era um trator, um livro cartonado. O texto não era nada bom, mas tinha 2 rodinhas e era um trator. E ele começa... Depois ele sentou sozinho e folheou, né? Então, não se assustem se as crianças engatinharem, né? É essa rotina que vai fazer com que elas se aproximem. E aí, só para finalizar a tua pergunta, a pesquisa da Kennedy, que já está disponibilizada nas teses, no banco de teses, ela começa com os bebês 2 minutos por dia. Ela fica 1 ano com os bebês. Ela termina, os bebês já ficam 8 minutos, né? E por quê? Porque toda semana ela estava com eles, né? Então é uma questão de hábito. Mas é claro que a criança, no começo, ela se desperta. Sim. Mas a partir do momento que você vai ofertando, ela vai se interessando por aquilo. Você me fez pensar numa coisa que muitas vezes eu acho que tem uma expectativa muito grande nossa também em relação aos bebês, maior do que a situação em si, né? Então a gente tem essa coisa de querer pegar um primeiro livro para fazer mediação e que todos fiquem quietinhos, te observando, ouvindo, né? Levantem a mão, só falta esperar isso, né? Que as crianças levantem a mão para falar. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Desse espaço. E você falou uma coisa que é muito simples e é muito importante, que é tudo pode, né? Porque quando você está com um bebê, é a vivência quem vai direcionar o caminho, se aquilo está funcionando ou se não está funcionando, né? Não adianta no momento que eles estão super agitados querer pegar um livro e ler, porque eles não vão se conectar com a leitura, né? Ao mesmo tempo, você pode criar um espaço para que isso aconteça, né? Então, fico pensando se não tem um pouco disso também, de a gente tentar criar essas rotinas que você está falando, sem ser uma forma fixa e rígida, né? Tem a rotina, né? Por isso do nome da rotina, mas também esse espaço e essa mobilidade dentro dentro do dia dessa escola, né?
E a própria diversidade, né? Então, a diversidade na materialidade do livro, nos assuntos do livro, nos espaços, né? Por que que a gente só vai ler na sala de aula, né? E observar muito a criança, né? Em casa, o que chama atenção lá na creche também, né? Então, vou repetir uma coisa que eu falei semana passada. Eu me culpei muito nas 2 primeiras atividades que eu fiz com os bebês, porque como eu já estava na creche, eu fiquei na creche 1 ano, e como eu já estava lá no primeiro mês, eu que tive que levar a atividade pronta, né? Então, assim, as 2 primeiras atividades eu preparei como professora, né? Mas me culpando muito, porque eu queria tirar da realidade das crianças alguma coisa que elas queriam compreender, né? Até que na segunda atividade, depois da atividade, nós íamos para o parquinho e as crianças me mostraram um ninho em cima do suporte do ar-condicionado. Tinha uma pombinha fazendo um ninho. Não tive dúvidas. Voltei para casa, acionei um amigo meu que tem sítio, ele tinha um ninho, escolhi um texto literário que falava sobre a pomba, né? E foi o texto que eu fui contar. E ele não era cartonado, ele era um livro, né? Sim. E eu estava respondendo algo que essas crianças estavam vendo todos os dias, né? E te falando, né? Isso é dar escuta, de fato, para o bebê, né? Elas estão falando, né? Elas não falam como a gente não fala, consegue verbalizar tudo, mas elas estão se comunicando o tempo inteiro, né? As que verbalizam e as que não se verbalizam pelo corpo, né? Se elas gostam ou não do livro, o corpo está respondendo para isso, né? O corpo, o olhar, né? Todo mundo olhando para cima e o que está acontecendo, né? Isso... Mas olha só, veja só, se você não tivesse a sensibilidade de perceber isso, você passa como um trator em cima, não trator do livro, né? Mas você passa por cima e tenta impor uma coisa ali dentro de uma rotina sua e que não vai acontecer, né? Daí você fala, as crianças hoje em dia não gostam de leitura, tá vendo? Elas preferem outras coisas, né? Mas qual é o contexto disso tudo, né? Justamente, eu acho que o contexto é tudo. Então, a partir do momento que você faz uma atividade em casa, né, que esse livro depois te leve para um jogo, para uma brincadeira, ou até para um xiste, assim, né, algo que você vai repetir sempre. As crianças fazem isso, né? Você estava me contando uma história esses dias do teu filho, que quando você contava uma história, ele nem sabia falar a palavra ainda, mas ele já trazia ele repetia aquela palavra, né? Então é muito importante. Aí a gente falou disso, né? A Mei Fox, que é uma australiana que vive no Canadá, ela tem um livro, eu até anotei aqui, porque uma das pessoas que hoje colocou lá no Insta da Jujuba, a Ana Correia, né? Depois, Ana, me acha no Face que eu posso te dar um monte de referência. Mas eu ela perguntou pra gente assim, qual a referência teórica vocês estudam, vocês utilizam para estudar bebês? É uma pergunta que veio pra gente ali na caixinha de comentários da Jujuba, disso que a Renata tá falando. E aí falar para ela que tem um monte, né? Que eu posso até mandar a tese da Kênia, da Juliane, mas a Mei Fox, inclusive, ela é uma escritora de literatura infantil. Ela escreveu aquele livro de Augusto Araújo Fernandes. E quando também teve a filha dela, ela começa a ler para a menina. E depois ela escreve um livro sobre essa experiência em casa, sendo muito diferente da experiência que a menina tinha na escola, porque a escola já queria alfabetizar e tudo aquilo que a professora reclamava da filha, né, ela falava assim, nossa, mas em casa a relação com os livros é tão boa, né? Por que isso? E aí a Mei Fox escreve um livro que se chama Reading Magic, a mágica da leitura,
why read aloud to your children will change their lives forever, né? Por que que a leitura em voz alta para os seus filhos vai mudar a sua vida para sempre? E ela vai falar uma coisa muito interessante e a gente pôde perceber isso na tese da Kênia. Que todo bebê tem um livro, tem uma história predileta, tem a necessidade de uma história para ser repetida e um livro novo por dia. Então, a Min Fox, ela lia todos os dias para a filha 3 livros. Um novo, a história predileta da menina e aquele que a menina pedia naquele dia para repetir, que poderia ser qualquer um dos anteriores, né? E esse livro nos direcionou, assim, bastante para as atividades que nós fizemos com os bebês lá na creche. Ou seja, né, diversidade passa por todos os lugares, na escola, em casa, é isso, né? No material, no jeito de contar, no jeito de ler, no livro que você vai adquirir, né? Tudo isso. Porque eles, óbvio, né? Se a gente considera eles como pessoas, né? Como sujeitos, como protagonistas da vida deles, eles já têm escolhas, né? É muito engraçado que quando a gente fala de bebês, né? O que é um bebê, o que eles pensam. Primeiro que essa relação para mim mudou muito. Às vezes eu falo que é meio clichê falar isso, mas é a verdade, é com a maternidade. Foi daí que veio uma inquietação com os livros para bebês e da onde eu começo a minha pesquisa de olhar para esses livros e procurar a produção desses livros. Por que eu falei isso? Eu não me lembro. Acabei de me perder no meu pensamento. Olha que bom. Não faço a menor ideia porque eu falei isso. Mas enfim. Acho que é porque eu pensei, porque eu também tinha um lugar de muito preconceito com muitos tipos de livros, né? Como produtora, com quem estuda livros de literatura, e você percebe que alguns livros, claro, que eu não gosto, que não é meu preferido e que eu não gostaria que eles lessem, parece quase uma birra do universo, passam a ser os prediletos e o que eles ficam mostrando e pedindo para eu ler 10 vezes, né? Só que e chega uma época, acho que era disso que eu ia falar, tinha uma época que isso me incomodava, né? E eu falava, vamos ler. E eu ficava também tentando forçar outras coisas. E você vê que tem o tempo de uma semana que aquilo vai ser o predileto dele, depois vai trocar e vão vir outros, e que isso faz parte da construção dele, né? Então a gente fala tanto de respeitar a criança, mas quando chega no gosto literário, você fala, não, peraí, mas esse não, né? Principalmente a gente, né? Que ama literatura e da nossa vida é isso, né? Nosso trabalho, a nossa grana vai toda em livro. Mas, teus filhos estão gostando de livro agora. Espero chegar na idade da minha, mais nova, assim, Eu acabei de lembrar que eu fui uma vez na livraria 97, uma livraria que é especializada em literatura infantil aqui em São Paulo, que vale a visita. E uma vez que eu fui com o Tomás, ele bem pequenininho, e ele fez... Sabe aquela coisa que você fala, não faça isso com a sua mãe, né? Era um lançamento de um livro. Eu falei, eu vou com ele. Acho que ele tinha um ano e meio, 2 anos. E ele escolheu aqueles livros que vem com canetinha, glitter, e não teve jeito, assim. Eu tive que levar aquele produto para casa que não teve jeito, assim. Falar, tudo bem, é isso, né? É um brinquedo, encara como um brinquedo, né? E a interação que ele teve com esse objeto, né? O que ele aprendeu com isso. Então, acho que é isso. A gente, hoje... E o pior é que esses livros são caros, né, Rê? Esses livros... A gente, claro, preferia outra coisa. Bom, voltando aqui, eu queria, disso que você está falando, eu separei um texto provocador aqui, que é da Ninfa, daquele livro Do Ventre ao Colo, do Som à Literatura, que eu acho que vai completamente de encontro com isso que você está falando, né? Que a aproximação entre os pequenos e os livros não pode esperar efeitos instantâneos, porque é manuseando e tocando os livros, pouco a pouco, que a criança é introduzida no universo mágico da literatura. Dessa maneira, o bebê conhecerá outras experiências que refinam o olhar, o observar e o ouvir, que são importantes para a apreciação artística e estética. Eu acho que isso corou um pouco disso que a gente está conversando, né? Eu acho que traz uma coisa muito interessante, porque o que a gente espera, né, nessa oferta da literatura para qualquer segmento, para qualquer faixa etária?
Primeiro, na primeiríssima infância, eu poderia falar que é a ampliação do conhecimento prévio, mas eu acho que é mesmo a construção do conhecimento prévio, né? Se a gente, enquanto mãe, né, quantas experiências, a gente vê aí estudos ingleses fazendo as histórias ainda com os bebês no útero e tudo mais. Então, vamos pensar nisso como importante para construir conhecimento, né? O Vygotsky vai falar de conhecimento anterior, conhecimento de mundo, para que ele possa entender a vida, inicialmente o que acontece ao seu redor, e depois, conforme ele vai crescendo, ele vai dando sentido às outras coisas. E aí vem um lance assim que eu escuto muito, você deve escutar também. Nossa, mas eu vou dar literatura, né? O que é literatura para você, né? Olha, algumas pesquisas vão falar que é muito importante a visualização, né? Porque o bebê, ele está num momento ali com 8, 9 meses que ele presta muito atenção, tanto que a gente sabe, o livro é ilustrado ou não, né? Sendo, eles gostam. Mas prestar atenção nisso, porque, por exemplo, esse último mês vou mostrar 2. Vou mostrar um que chama De Que Cor São os Beijos. Esse livro aqui, a gente lê, e é claro, o livro tem um texto legal, tem rima, então ele é literatura, né? Tem uma questão pedagógica atrás, que é o trabalho com as cores, mas muito sutil, não é ensinar a cor, né? E a criança vai lendo, vai fazendo relações com objetos, natureza daquela cor, mas vai ter um momento que ela está folheando assim, ela vai ter que colocar o livro nessa posição para ver todos os personagens que estão aparecendo, né? Outra coisa legal é no final que tem uma síntese de toda a história. Então, a menina, ela vai pintando as cores do beijo. Então, aqui é a síntese de tudo que foi falado. E isso é uma estratégia de leitura, né? A memória, a importância já de bebê, de você repassar para a criança, né? Instigando a memória que foi sendo construída através da leitura. Até que, ao final, a gente tem todas as cores. Mas aí eu deixo vocês verem. Gente, as pessoas estão perguntando o nome do livro. No final, a gente passa todas as referências, tá? As referências dessas dissertações e dessas teses que a Renata está falando. A gente passa todos esses, coloca lá nos stories para vocês. E aí, assim, hoje, depois desses 4, 5, 6, 7 anos, né, com bebês, agora eu estou estudando os paratextos, né? Os paratextos, para quem não sabe, é a capa, a contracapa, a guarda do livro, né? Então, por exemplo, isso é uma guarda, né? Tem livros que as guardas vão ser ilustradas, né? E o significado dessas guardas, porque alguns livros, nas guardas, a gente já começa a construir a história. Sim. E outra questão do paratexto, ou desse movimento, como que as ilustrações se encontram, eu separei esse da Jujuba, né? Não podia ser diferente, e do Renato. Olha aqui, não sei se dá para vocês verem como que o personagem está saindo da cena, né? A gente está falando de um astronauta e de um mergulhador. É esse daqui, gente. Porque... Saindo mesmo, né? Porque na página seguinte, olha o que eu tenho. Então, eles estão saindo ou eles estão entrando? E aí, a gente tem essa imagem.
né? Isso possibilita N leituras. E, assim, o livro todo vai brincar com as palavras, né? Eu acho que a gente não é senso comum dizer que brinca com as palavras, mas de uma maneira muito inteligente, né? E a gente está, no começo, a criança não sabe o que é uma estrela do mar, né? E aí, ela pode, no momento que eu estiver lendo para ela, continuar não sabendo, mas ela vai guardar aquilo. E o dia que ela ser a estrela do mar, aquilo vai fazer sentido. Isso é uma pergunta que foi feita, já vou te cortar, desculpa, mas é que já tem a ver com uma pergunta que chegou para a gente, da Tatiana Leco, que a gente deve explicar o significado das palavras todas as vezes. Eu acho que tem um pouco, né, de encontro disso que você está falando, né? Que muitas vezes, sem você ter que parar para explicar o tempo inteiro todas as perguntas, o contexto diz, né? Nesse livro, que é a gente acabou de lançar, né, no mês passado, que é o Seu Mar e Marcel, do Renato Morricone, é exatamente isso que o Renato está falando, né, dessa brincadeira, né, dos opostos, que não são opostos, mas é o que tem no céu e o que tem no mar. E que desse espelhamento é um jogo, né? Então, primeiro dá essa dica do que é estrela dos que tem estrela do céu, estrela do mar, e depois de figuras que vão se espelhando. E daí fiquei pensando nesse desdobramento que você diz, né? O quanto isso às vezes eu mesma tenho muito preconceito com a palavra atividade, né? Que você fala atividade não, vai pedagogizar, mas não é nesse sentido, né? É nesse sentido, principalmente com bebês, que vira uma brincadeira, né? De coisas que se parecem em sua forma, ou que se parecem na sua palavra, né? Então, sem a gente entrar nesse lugar do ensinar, se está ensinando, se não está ensinando, né? A atividade é uma brincadeira, é um jogo. Exatamente. Pode ser a educação, né? Exatamente. Mas, aí lá do trabalho com as estratégias de leitura, né? Meu aporte é todo norte-americano. As irmãs Miup, elas vão falar de como estimular, respondendo a pessoa, de como estimular a compreensão, né? Então, eu não preciso definir a palavra durante a leitura, mas eu posso fazer isso antes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a estrela do mar. Quantas vezes a gente não vai para a praia e não tem lá o cara vendendo concha, vendendo estrela, né? Vamos começar, antes de eu introduzir o seu Mar e Marcel para a criança, né? A mãe faz um cesto com objetos do mar. Sim. Né? Sim. Brinca com aquilo. Às vezes até a Natura, antigamente, não estou propaganda não. Natura patrocina a gente, né? Para a gente colar no banho, não sei se vocês lembram, né? E também tinha a ver com o mar, né? O polvo, essas coisas assim. Vamos começar a brincar no banho, depois a gente vê, traz a criança para o sofá e ela vai visualizar aquilo que ela viu em EVA, em borracha ou a própria estrela do mar na ilustração do Renato. E de como essa estrela vai percorrendo as páginas e tendo outros significados. Sim. Esses significados vão ser adquiridos pela criança? Não sei, né? Mas é que não é isso que está em jogo, né? Não. Não é isso que está em jogo na leitura do livro. A própria brincadeira desse gesto embrionário de leitura. Uhum. Né? Sim, sim. Outra pessoa levantou aqui desse livro, que é um pouco disso que você está falando das cores, né? Que é o que tem aí da Rosinha. Você tem, né, Rita? Tem. Que tem na guarda e que ele vai apresentando, né? De alguma forma, cores e números, mas dentro de uma brincadeira, né? Então, passarinho lilás, o que tem aí? Aí tem um jacaré amarelo tocando flautim. Não vou passar ele inteiro. E vai passar... a possibilidade dessas abas, né? Porque ele é quase um livro-jogo, né? A criança está vendo essa habilidade de leitura? Não é tão fácil folhear um livro desse. Primeiro, porque ela vai ter que descobrir as abas se o pai não mostrar. Então, deixa a criança descobrir as abas, né? E numa dessa brincadeira, que é uma brincadeira tão dos bebês, né? Do cadê achou, né?
Verdade. Era esse livro que eu estava contando para você, que o Vinícius, na época, tudo ele ficava... ele não lia, né? Por exemplo, esse Lobo Mau Turquesa, o que tem aí? Ele falava, cadê Mal? Cadê Lobo Mau? Aí ele falava. E daí virava, era a mesma coisa. Cadê Pinguim? Né? Ele criou, na verdade, uma narrativa dele e seguia. Cadê a página que eu mais amo? Muito Essa aqui legal. que eu acho demais. Cadê? Tatu preto que tem aí, eu acho muita sofisticação. 9 bichos papões verdes ouvindo Jobim. Não é demais? Maravilhoso. E daí é isso, né? Você tem que explicar para a criança o que é Jobim, você tem que explicar para a criança o que é Xinxin, né? São 10 coelhos fazendo Xinxin. E no final ele acaba assim, agora o passarinho lilás, o que tem aí? Aí tem todos aqui. Eu acho assim, nesse livro você fala uma coisa bastante interessante, que é a repetição, né? A criança da primeiríssima infância, ela curte muito repetição. Então, além de textos literários, né, não vamos esquecer da poesia também. Eu acho que a poesia ela está tão distante do mundo de todos os leitores, porque é um gênero difícil de ser trabalhado em sala de aula, né? Mas o que é a poesia? Primeiro a gente rima, depois a gente vai trabalhar lá com os trava-línguas, com as parlendas. E esses livros que a gente mostrou aqui hoje, esse próprio jogo de palavras traz uma sonoridade, às vezes não traz rima, mas só a sonoridade dá um ritmo diferente para a leitura. Sim. Então, a gente tem que ter textos, além da literatura, livros de poesia, né? Antologias poéticas. Eles adoram, né? Eles adoram essas brincadeiras com rima. Às vezes é muito mais um bloqueio nosso, né? De falar, isso é difícil, né? Mas imagina, com os bebês, eles adoram essas brincadeiras, né? Eles são música o tempo inteiro, né? Então, mas acho que a poesia é bem isso, né? Assim como a gente ama Silvertoff, eu acho que a poesia, muitas vezes, ela não tem que trazer um sentido. Ela começa com nonsense, depois os sentidos vão ser construídos a cada releitura, né? Na primeira vez vai entender uma coisa, depois entende outro, e é assim. A Kenny escreveu uma coisa bonita, ler na primeira infância é um brincar poético. E é mesmo. E o Luí Boucher falou que maravilha ver a defesa da poesia. Que maravilha ver vocês aqui, Luí e a Kenny, aqui demais. Muito bom. Bom, Rê, a gente tem pouco tempo agora. Eu falei que 1 hora voava, são só os 5 primeiros minutos que são sempre tensos. Que você não sabe se a internet vai funcionar, se não vai funcionar, se vai travar. Eu queria saber se você quer fechar com alguma coisa. A gente tem 7 minutos ainda. Se alguém quer mandar alguma pergunta dessas que a gente ainda não passou, dessas que chegaram para a gente. Então, olha lá, alguém fez uma pergunta interessante. Qual a melhor maneira de apresentar texto com os quais nós mesmos não nos identificamos? Nossa, eu tenho uma resposta. Quem fez essa pergunta? Se chama Love to Learn aqui. Responde, Dani. Vou responder. Eu não sei se é a resposta certa, tá bom? Eu não sei também se a Renata concorda, porque essa pegou a gente de surpresa. Mas eu acho que é muito difícil a gente mediar livros que que não passou pela gente. Eu acho que de alguma forma, quando a gente faz mediação, a gente tem que ser afetado por essa leitura. Então, por isso, a importância tão grande de a gente também se apresentar, se munir de um repertório literário, né? De a gente estar envolvido com... É a Fernanda que fez essa pergunta. Oi, Fernanda. De estar envolvido com essa leitura. Eu acho que é muito difícil a gente fazer mediação de alguma coisa que a gente não acredita. Eu não sei se a gente precisa fazer... Na minha opinião, a gente não tem que ler alguma coisa que a gente não acredita e que não faz sentido pra gente. Mas pode fazer para o bebê. Então, assim, né? E agora eu estou pensando num livro de plástico que as minhas filhas adoravam e eu odiava, quando elas eram bebês. Aquele livro, nossa, ele está espedaçado. Então, eu acho assim, a grande palavra de hoje é diversidade. Vamos ofertar tudo.
mesmo que eu não me identifique com aquele livro naquele momento e o seu filho se identifique, você ofertando mais coisas e coisas que você agrada, isso também vai se deslocando de Sim. lugar. Essa criança vai crescendo, essa criança vai vivendo outras coisas. E eu lá na creche, eu sempre falava, a gente também tem que ter livro para rasgar. Vamos pegar Sim. aquelas... Tem vários, né, pra gente rasgar. E vão ser os que vão ser rasgados, né? Folheados com mais força e tal. Então, eu colocaria isso para Fernanda. Nossa, eu acho que agora isso a gente vai ter que abrir a gente tem 5 minutos, uma nova live, porque isso dá tanta coisa para conversar, né? Os livros, como escolher esse acervo e essas mediações, né? Para fazer essas mediações, né? Mas isso dá uma outra conversa profunda, né? Mas aí eu acho que a gente podia marcar. Encontro no Zoom, né? Zoom fechado, a gente se inscreve, fala mais profundamente do que numa live. Bora fazer isso, gente. Me perguntaram para filhos de 8, 7 anos que eu gostaria de conversar sobre isso, né? Eu sou Renata Junqueira no Facebook, no Instagram. No Instagram também. Agora ela está chegando no Instagram, provocada pela gente. Eu sou Renata Junqueira, _Celige no Instagram. Eu falei com a minha filha que eu vou responder tudo. E esse mês eu levei todos os meus livros para a educação literária. Então, como a Dani vai dar desconto, o editor da minha editora também vai dar um cupom de 20% de desconto, tá? Não, gente, as pessoas estão falando para a gente gravar, a gente vai gravar sim. Mas eu acho muito legal falar que antes de a gente fechar, a gente tem 4 minutos, que é uma coisa super legal. Eu acho que veio agora, tem algumas pessoas falando aqui, grava mesmo, vou voltar. Que uma das intenções que a gente realmente está buscando aqui na Jujuba é procurar essa comunidade de pessoas que também têm interesse em olhar para essa literatura e olhar para bebês, né? A Renata é uma parceira nossa, ela está com a gente desde do comecinho das escolhas desses livros, dessas conversas, desses textos. A gente concorda em um monte de coisa, a gente discorda de um monte de coisa e a gente se constrói o tempo inteiro. Toma um vinho. Assunto para o próximo vinho. Então isso é muito legal, assim, porque a gente realmente a gente se constrói nessas não concordâncias, né? E eu acho isso muito importante, porque a gente do que vale a gente só concordar ou só discordar, né? Então eu acho muito importante isso. Então é um movimento que a gente está querendo fazer aqui mesmo. Segue a gente aqui no Instagram, isso não está com cara de propaganda, mas não é nesse sentido, porque a gente quer se formar enquanto comunidade. Então, essa ideia que saiu daqui agora, né? Vamos fazer um encontro no Zoom fechado que a gente consiga conversar com um pouco mais de profundidade. De repente, a gente separa alguns textos para ler antes, para conseguir falar um pouco mais sobre eles. Então, a gente vai conversar, eu e Renata, rapidinho depois sobre isso. Vamos apresentar alguma coisa para vocês. Acho super, super importante. A gente tem 2 minutos, Rê. Eu vou ter que fechar antes de a gente fechar. Talvez nem textos teóricos, mas trazer Sim. o que eu tenho de livro para bebê que eu trouxe de Portugal, da Espanha. Exatamente. Então, é legal a gente aprender a ver o livro com esses olhos dos gestos. Bora compartilhar conhecimento, né, gente? Acho que é isso que a gente está querendo aqui. E a Renata é super generosa sempre com todo o conhecimento dela. Rê, muito, muito obrigada assim, por aceitar esse convite. De verdade, é uma honra ter você aqui com a gente e uma honra aprender com você. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. É sempre muito legal. E a gente está em contato, tá bom?